queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de Caçador de Mim. Eu, Luciene Soares, junto com André Toledo, estaremos aqui mostrando para vocês, apresentando a vocês mais uma incrível personagem. Eu vou falar hoje de outra Berta. Então, no episódio passado, eu falei de Berta Benz, né? Uma revolucionária da indústria automobilística. Ouçam lá o episódio 21. Na verdade, o último foi 22, foi do André, né? E hoje eu trago outra Berta, em Mundo Pequeno, né? Achei outra Berta. Então não é um nome muito comum, mas essa Berta é brasileira e eu vou contar um pouquinho da história dela. Muito bem. Tô vendo aqui que é Berta Lutz. Esse é o episódio número 23, ouvinte espectador. Lembrando, né, Lu, que nós estamos desde o episódio 21, também no YouTube. Então, se você tá só ouvindo aí, né, olha lá, corre lá pro YouTube, olha nós aqui em vídeo. Muito bem. Realmente, quando a Lu trouxe a pauta, eu falei, poxa, Lu, mas Berta, mas você já fez? Ela, não, é outra. Eu falei, mas será que o nosso ouvinte não vai se confundir? Ela, não. Vale a pena. E realmente, né, o importante... Tem muitos Andrés, não tem, ouvinte? Tem muitas Lucienes. Poucas Lucienes, eu acho. Por que não mais de uma Berta? E vocês vão concordar com a Lu que vale a pena sim, Berta Lutz. Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar o porquê de Berta Lutz. Por que essa escolha? Então, mês passado, nós estamos em abril, mês passado em março, né, de 2022, eu e o André pesquisando, buscando notícias, verificamos que foi eleita pela primeira vez na história, ao longo de 105 anos de história, a primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Ciências. E veio aquela curiosidade, né, além de parabenizar a Helena Nader, a primeira mulher a nos representar milhares de cientistas e pesquisadoras espalhadas por esse imenso Brasil. Parabéns a ela e eu tenho certeza que ela que nós estaremos muito bem representadas por ela. E eu fiquei me perguntando e depois discuti com o André por que levou 105 anos para uma mulher ser presidente da Academia Brasileira de Ciências? Então, lógico, nós sabemos que ao longo desses anos, desse século, as mulheres conquistaram vários direitos, né? É a história. Hoje em dia a gente tem inúmeras, a gente falamos já nos últimos episódios, maioria hoje dos alunos, dos ingressos, estudantes da universidade são mulheres, né? São do sexo feminino. Mas será que tinha que levar 105 anos? Não existiam cientistas aptas, né, a ocuparem esse cargo? E foi aí que eu fui atrás das cientistas brasileiras do século passado e encontrei vários nomes. Dentre eles, Berta Lutz. Berta Lutz. Inclusive, é bacana a gente falar assim, olha... Um século depois, mais de um século depois, a primeira presidente da Academia Brasileira de Ciência, né? Mulher. Gente, levou mais de 100 anos para essa conquista, mas vamos mostrar a que viemos. Então, vamos lá, falando de Berta. Então, Berta Lutz, ela nasceu em São Paulo em 1894. Então, pensa, ela é lá do final do século XIX. Né? Ela é filha de Adolfo Lutz, então, lógico, tem aí uma ajuda, né? Adolfo Lutz, para quem não conhece, foi um médico que estudou doenças tropicais aqui no nosso país. Existe, em homenagem a ele, um Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, que estuda exatamente isso, né? Vetores epidemiológicos, então, pesquisa doenças tropicais que ocorrem aqui no país. Então, é um centro de pesquisa de renome. Exato. Então, Adolf Lutz, quiserem saber mais, quem sabe um dia o André conta um pouquinho a história dele, mas se quiserem saber mais, dá um Google lá, Adolf Lutz. Então, ela era filha dele. Se você me permite, enquanto a gente não faz, né, algo aí, alguma biografia do Adolf Lutz, dá para o nosso ouvinte correr aí no Spotify, Deezer, enfim, Google Podcast, YouTube, conforme a gente já falou, e pesquisar um podcast que fizemos de Carlos Chagas, que é outra biografia incrível, relacionada a doenças tropicais, né? Também, exatamente. Então, foi um movimento ali que trabalhou junto ao Oswaldo Cruz, né, Adolfo Lutz, Carlos Chagas, todos em prol, né, das melhorias de condições
de saúde aqui do Brasil. Então, lógico, então ela teve esse grande incentivo, né, um grande exemplo que foi o pai. E o pai buscou os melhores colégios para ela. Então, ela estudou em colégios importantes aqui. A mãe dela, né, Amy Gertrude Fowler, era enfermeira. Então, aí você vê que pais, né, instruídos e dedicados à área da saúde e da pesquisa. E Berta fez o ensino superior na Europa. Então, ela cursou ciências naturais em Sorbonne, na Universidade de Paris. Então, lá na França, ela teve o primeiro contato com o movimento sufragista. Você já ouviu falar nisso, ouvinte? Sufragista. E o que é isso, Lu? Então, o movimento sufragista foi um movimento de mulheres, né, que buscavam o seu direito ao voto, né, a votar. Porque, né, o nosso ouvinte deve saber que no início do século passado as mulheres praticamente não tinham direito a quase nada, né? Então, ao voto era uma delas. Então, esse movimento começou lá porque as mulheres começaram a trabalhar fora, elas começaram a estudar, elas começaram a ter essa necessidade de ajudar em casa. Não, então por que eu não tenho o direito de eleger quem vai me representar, né? Ali na política, na gestão, né, da cidade, do estado, do país. Então, esse movimento veio em busca do voto feminino e ela começou a tomar contato com esse movimento lá. Perfeito. E retornou ao Brasil, né? Ela retornou ao Brasil e fez um concurso, né, para o Museu Nacional. Foi aprovada. Ela foi a única mulher que se inscreveu neste concurso, né? E foi aprovada. Esse concurso deu um rebuliço, porque pensa, naquela época ela foi a segunda mulher do país a exercer um cargo público. Então, pensa nos homens, gente, é uma dor de cotovelo perder para uma mulher num concurso. Nossa, foi de arrasar, mas foi bonito, né? Aqueles homens de lá, porque os homens de hoje teriam um grande orgulho, né, Lu? Pois é. Mas agora a gente está entendendo, tá, Lu? Só para te dar um feedback aqui, tenho certeza que o ouvinte aí tá louco para que eu diga isso. Valeu a pena você trazer essa incrível biografia, né? Ô Lu, o sufragista, então, voltando um pouquinho ali atrás, só para fazer um link aqui com a etimologia, né? Vem de sufrágio, né? Que seria o voto, o processo de votação, o movimento sufragista, o voto das mulheres. Muito bem. Exatamente. Então, isso aí, ela estava aqui lá por 1919, passando nesse concurso, tá? E assumindo o cargo. Tá? Mais tarde ela seria promovida a chefe de departamento de botânica, né, desse museu, cargo que ela ocupou até 1964, quando ela se aposentou, né, adiantando um pouquinho. Mas com essa ideia que ela voltou da Europa de busca de igualdade, equidade, né, que para as mulheres, né, então esse incentivo, ela queria incentivar as mulheres a buscarem seus direitos, né? Incentivar as mulheres a estudarem, incentivar as mulheres que elas podem votar, elas podem fazer concurso, elas podem ocupar cargos públicos. Então, ela quis isso, né? Ela quis inspirar outras mulheres. Então, em 1920, ela foi nomeada inspetora ainda de ensino secundário, então ela trabalhou na área de educação, né? Ela conseguiu abrir as portas de um colégio chamado Pedro I, que era só para meninos, ela conseguiu incluir as meninas nesse colégio, né? Uma das instituições de ensino mais tradicionais do país, que existe até hoje. A impressão que eu tenho, Lu, é que ela não sossegava, né? O espaço que ela ocupava, ela observava. Né? Peraí, tem alguma falta de equidade? Você usou uma palavra muito legal aqui, né? Em relação a gênero, em relação a homem e mulher, né? Vamos corrigir isso, né? Então ela ia e agia, né? Interessante. Na ciência, na educação, na política. Exatamente, acho que o que incomodava, sabe, é que você conhece mulheres tão maravilhosas, tão fantásticas, tão à frente. Fala assim, por que elas não estão aparecendo aí, né? Por que elas não estão à frente de tantas coisas, se elas são tão geniais, né, quanto os homens? Por que elas ainda ficam, né, tão escondidas? Então vamos em frente, vamos mostrar que essa mulherada é capaz também, né? Então,
ainda nessa área de educação, ela viajou para os Estados Unidos em 1923, né, com o intuito de analisar experiências na educação doméstica agrícola. Olha só, como eu trabalho em colégio agrícola e a gente vê, né, hoje, lógico, é totalmente diferente, não tem essa segregação. Mas na época ela foi lá para ver, estudar, né, essa parte de educação agrícola para as mulheres do campo, das áreas rurais, né, terem direito à educação e como atrelar isso à sustentabilidade, né, às condições de vida delas e de sobrevivência também, né, de melhoria na qualidade de vida delas nas áreas rurais. E ela voltou, entregou o relatório ao Ministério da Agricultura, fez propostas de estruturação e organização do ensino agronômico nesse país, né? Foi tudo elaborado a partir dela. Olha só que coisa mais incrível, interessante, né? Em 1919, também, ela aqui, com todo esse movimento aí, ela funda a Liga para a Emancipação Intelectual das Mulheres, né? Como eu falei, ela queria realmente inspirar as mulheres a estudarem, a irem além, mostrar que elas são capazes e que unidas, né? Unidas venceremos, unidas a gente consegue mais. Então foi criando isso aí. Em 22, organizou o Congresso Feminista no Brasil, né? E representou as mulheres na Assembleia Geral das Liga das Mulheres Eleitoras, que foi realizado lá nos Estados Unidos. Então ela viajou para lá e representou as mulheres lá. No retorno, ela ajudou a fundar a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, né? E foi presidente dessa federação até 1942. O que eu acho interessante, né, é que esse ativismo da Berta, alguns leitores vão identificar aí como feminismo. A gente sabe que tem leitores que preferem não identificar isso como feminismo, como um ativismo como outro qualquer, né? Mas o que não dá para negar, né, ouvinte e espectador, é que a Berta sempre esteve em movimento para que a capacidade social, intelectual e produtiva da mulher fosse respeitado no primeiro momento e fosse aceito como tal qual a capacidade social, intelectual e produtiva do homem, né? Então, não era um ativismo, digamos assim, meramente acusatório. Me parece, me corrija se eu estiver errado, Lu, que ela estruturava bases, né, em cima das quais realmente ela construía vias, né, de acesso das mulheres, né, e isso tudo do ponto de vista lógico, racional e etc. Exatamente isso. Então eram todas, né, lutas mais do que justas. O movimento sufragista brasileiro teve uma grande vitória em 1932, quando finalmente foi garantido o voto feminino no país. Agora, gente, não pensa assim, pronto, as mulheres podem votar, sai toda a mulherada lá para votar. Não, não era assim. Primeiro que nem todos os homens tinham direito ao voto nessa época. Olha só. Então só tinha direito ao voto quem era maior de 21 anos, quem estava inscrito ali no processo eleitoral e tinha algum trabalho, alguma posse, alguma coisa, tá? Então, tinha todo um requisito para você ter direito ao voto. Então, as primeiras mulheres que votavam eram as mulheres que trabalhavam, né? Elas trabalhavam, não em casa, né? Trabalhavam fora, tinham um emprego, né? Essas que foram as primeiras a conquistar o direito ao voto. Bem mais tarde, gente, é que todos tiveram direito ao voto. Então, o direito ao voto no mundo inteiro, não é só no Brasil, é uma conquista muito recente, né? É uma conquista de 50, 60 anos, gente. É muito recente, no mundo todo, tá? Não só aqui no Brasil. Não só aqui no Brasil. Então... E é interessante, né, Lu, que a gente perceba que estamos aí às vésperas, né, de mais uma eleição e quanto que isso valoriza o ato nosso agora de exercício do voto, porque a coisa foi sofrida, hein, gente? A coisa realmente demandou bastante luta do cidadão, da cidadã. Você veja bem, surpresa para mim aqui mesmo, os homens, nem todos, né, eram elegíveis para o voto.
Exatamente. Que coisa incrível. Então, é uma conquista, né, de muitas lutas aí. Então, finalmente, né, temos o direito de exercer hoje, né, o voto. Então, bora lá. Então, vocês acham que Berta parou? Ah, consegui, todo mundo pode votar. Pronto, parei? É óbvio que não, né? Então, além de ser bióloga, ela ainda se formou em Direito depois pela Faculdade do Rio de Janeiro. Então, ela, mais uma profissão. Ela se candidatou a deputada federal nessa época também, na década de 30. E ela foi eleita como suplente. Quando faleceu, né, o deputado de quem ela era suplente, ela assumiu. Mas ela ficou pouquinho tempo, ficou só 1 ano. Depois vocês veem lá na história, né, que daí acabaram com a Câmara dos Deputados. Então, ela ficou só 1 ano ali. Mas ela foi a segunda deputada eleita, tá? A primeira foi uma médica, Carlota Pereira de Queiroz, né, que foi a primeira deputada eleita deste país. Então, lá na década de 30. É aquilo que eu falei agora há pouco, né, Lu? Quer dizer, o ativismo dela não é um ativismo só acusatório, de fazer barulho, não. Ela lutou pelo voto e foi lá e se colocou como candidata, como representante, querendo representar. Né? A busca dela era igualdade salarial, redução da jornada de trabalho, licença maternidade. Então, né, lutas mais que justas, né, que foram conquistadas depois ao longo de anos. Então, além, né, desse lado dela, de ativismo e tal, não se esqueçam que ela era cientista, né? Afinal, a gente estava falando que eu busquei ela por causa da Academia Brasileira de Ciência. Então, além desse lado todo de luta por igualdade, equidade que ela teve, ela ainda desenvolvia pesquisas. Então, a linha de pesquisa dela era na área de anfíbios. Anfíbios, já viu essa palavra, né? Já. Tá? Então, o que quer dizer anfíbio? Anfíbio quer dizer um ser, não só ser, né? Porque já ouviu falar de carros anfíbios? Aqueles que conseguem se movimentar tanto na água quanto na terra. É isso, né? Ambos os locais. Gente, nesse exato momento, a Luciene Soares está tendo uma introjecção aqui do papel de professor explicando pra gente o que é anfíbio, tá? Aquilo que a tua professora já explicava lá na sala de aula. Exatamente. Então, dizendo do sapo, quem mais? Quem mais no mundo animal é anfíbio? Isso aí, tá? Então os Jacaré anfíbios... é anfíbio? Não, é réptil. É réptil, ó. Então realmente mereceu a sua explicação. Tá, então os anfíbios são os seres como sapos, rãs, pererecas, salamandras. Eles dependem de uma parte de vida deles ainda da água, né? Então eles são os primeiros seres que estão saindo da água em termos evolutivos, mas eles ainda dependem da água para reprodução. Então, quem nunca brincou, nunca viu os girinos, né, na beira de um rio, numa poça d'água, aqueles girinos, eu acho muito lindinho aquilo, né? Os girinos, que são, né, os bebezinhos dos sapinhos lá, né, na água. Então, eles precisam ainda da água para reprodução. Então, por isso que eles se chamam anfíbios. Eles estão na terra e estão na água. E o estudo dela foi nisso, gente. E ela identificou várias espécies de anfíbios aqui no nosso país. Existem determinados animais que receberam o nome científico em homenagem a ela. Então, se vocês buscarem lá, existem alguns sapinhos, algumas perecas que têm o nome da Berta, né, Lutz, no seu nome científico, em homenagem a ela, porque foi ela que descreveu a espécie, descobriu a espécie. Tá? Sensacional. Ouvinte, não fique duvidando da validade dessas pesquisas, né? Ah, mas por que não pesquisou coração, transplante, cura do câncer? Tudo bem, tudo é pesquisável, tudo é muito justo, muito honesto na ciência. Mas, por exemplo, o que me ocorre agora, né, Lu? Você falou da salamandra, ela é um anfíbio, então? Sim. Pois bem, ouvinte, a ciência está aí desenvolvendo fortes estudos com relação à salamandra, né? Porque ela tem uma capacidade regenerativa. E isso pode ser aplicável a uma das condições de necessidade de saúde humana, né? Até que ponto, de repente, algumas constituições gênicas de uma salamandra poderiam ser replicadas em remédios ou mesmo numa engenharia genética a ponto, quem sabe aí futuristicamente, né, o ser humano ter os seus órgãos regenerados. Então tá aí a aplicação da ciência. Nunca desmerecer, né, porque tudo é absolutamente importante, é ou não é?
A biodiversidade é super importante, então o estudo de todas essas espécies é importante porque cada um tem o seu papel junto ao seu habitat, junto ao ecossistema, né? Existem várias espécies de anuros, que são os sapos e as rãs e as pererecas, os anfíbios, uma classe dos anfíbios, que são extremamente venenosos também, né? Então merecem estudo para precaução, né? Já foram usados por indígenas alguns desses venenos, né? Contra seus inimigos, então eles usavam os venenos. Olha que interessante. De alguns anfíbios nas suas setas lá. Então tudo merece estudo, né? Todos os seres vivos merecem serem descritos e preservados e conservados. Então a importância, né, da manutenção da biodiversidade. E a gente vê que existem atualmente estudos, inclusive tem uma colega minha que se formou comigo, que estuda exatamente essa parte de anfíbios. Por quê? Né? Então vamos pensar qual a importância de um sapinho ali no brejo. Gente, eles são os principais predadores de vários insetos, inclusive os mosquitos causadores da malária, da dengue, de todas essas outras, esses outros insetos, né, que são proliferadores, né, de doenças que causam a morte de centenas de pessoas todo ano aqui no nosso país. Então são as doenças tropicais, né, que poderiam ser evitadas se a natureza estivesse em equilíbrio, né, se a gente conseguir preservar, né, principalmente os anfíbios que se alimentam desses insetinhos, esses mosquitos aí que transmitem tantas doenças. Perfeito. Então equilíbrio é a palavra-chave de tudo. Então por Perfeito. Isso que tem que estudar, sim, qualquer espécie aí para descobrir o seu ciclo de vida e como preservar, como melhorar e como deixar o nosso ambiente em equilíbrio. Muito bem. Okay? E é isso que a Berta Lutz fez. Fazia, exatamente. Ok? Então, ela integrou também a delegacia brasileira, que foi à Conferência de São Francisco, em 1945, redigiu um texto definitivo da Carta das Nações Unidas, gente, lá da ONU. Então, seu grande mérito foi incluir menções sobre igualdade de gênero no texto desse documento. Então, pensa, gente, foram mais de 800 pessoas, né, nesse encontro da ONU. Se eu não me engano, foram 6 mulheres no mundo inteiro, né? Eram 6 mulheres, e ela mais a senhora Bernardino, que era da República Dominicana, foram reconhecidas como instrumentais na inclusão de frases como igualdade de direitos entre homens e mulheres, fé nos direitos humanos fundamentais e dignidade e valor da pessoa humana. Tudo isso no preâmbulo da Carta da ONU. Então, a mulher era realmente uma representante brasileira num evento que marcou história, né? Uhum. Então, retornando ali pela década de 50, 60, ela continuou com a sua pesquisa, eu vou falar outro nome agora, batráquios, que são os sapinhos, os anfíbios, os anuros, tá? A partir de agora, o ouvinte pode chegar em casa, a hora que ele vê um sapo, e falar, olha, como é que é? Batráquio. Um batráquio ali. Uhum. Né? E se você está acostumado a engolir muitos batráquios, proteste, não engula mais tantos batráquios. Porque deglutir, né? Deglutir batráquios, vamos falar tecnicamente, não degluta mais tantos batráquios. Isso mesmo. Chega de engolir sapo, gente, vamos lá. Tá? Então ela ainda foi presidente de honra da Assembleia da Associação Latino-Americana de Herpetologia. Herpetologia é o estudo desses animais, né, desses anfíbios. Publicou trabalho, recebeu bolsa de estudo internacional, escreveu capítulos para enciclopédias americanas, tudo sobre os anfíbios. Tá? Foi membro ainda do Conselho de Fiscalizações das Expedições Artísticas e Científicas do Brasil. Então, a gente tem um podcast sobre expedição. Aliás, nós temos 2 podcasts sobre expedições científicas, Verdade. Né? Ouçam lá, é sobre Margaret Mee, né? Uma ilustradora que se apaixonou pela área de botânica e fez várias expedições desenhando, só que ela desenhava a parte de plantas, né? Principalmente a parte de orquídeas. E outro é o Florence. O Hércules Florence. Exatamente. Também, né, fotógrafo e desenhista que também participou de algumas expedições científicas. Entre elas a famosa Landsdorf, né? Exatamente, isso aí.
E ela foi também do Conselho Florestal Federal. Então, ela nunca deixou de lado, abandonou a carreira científica, né, de pesquisa. Eu tô começando a desconfiar, Lu. Por que que você ainda não citou os filhos, o marido? Não sei se tiveram espaço, porque o tempo todo essa mulher estava no protagonismo. Sabe o que é isso, ouvinte? Ela estava à frente de muitas ações, de muitos projetos, de muitas realizações de altíssima representatividade. Eu não vou dizer que uma coisa exclui a outra, mas realmente ela não teve tempo de pensar nisso. Né? Então ela não teve marido, ela não teve filhos, ela se dedicou às lutas, né? À pesquisa e às lutas dela. Então ela foi viver só disso. Era o que preenchia o espaço dela. Tá. A felicidade dela, né? A determinação, os objetivos de vida dela estavam focados exatamente nisso, nessas lutas. Eu até achei que você tinha esquecido dessa parte da vida da pessoa aqui, mas é porque não teve mesmo, tá, ouvinte? Não tem marido e não tem filho nessa história. Ela ainda recebeu o título de professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1965, né? Então, mais uma proeza do lado de educadora, né? Da característica educadora fortíssima dela também. E devido à sua atuação naquela conferência lá de São Francisco, da ONU que a gente falou, né? Berta ainda foi convidada pelo Itamaraty a integrar a delegação brasileira à Conferência do Ano Internacional da Mulher, organizada também pela ONU entre junho e julho de 1975. Então, ela foi como representante de nós, mulheres brasileiras, né? Nessa importante organização, né? Desse importante encontro das Nações Unidas novamente. Ela faleceu aos 82 anos, né, no ano seguinte que ela participou dessa conferência. E deixou este enorme legado, deixou essa história inspiradora para todas nós, né? Então ela nos representou muito bem a sua época, ela obteve grandes conquistas, né? Agora eu te pergunto, você acha que ela fazendo tudo isso, abrindo tantos caminhos, ela não desagradou muita gente ao longo do caminho? Com certeza, né, Lu? Com certeza. Com certeza. É até fazer uma brincadeira aqui, ouvinte, é uma condição física, né? Quando há um deslocamento, há uma ação que vai ter uma reação. Não deveria ser assim no aspecto social, principalmente quando o movimento é para emancipar, é em busca da igualdade, da justiça, do respeito, mas incomoda, né, Lu? Incomoda e você nunca vai agradar todo mundo, né? E se você tá incomodando é porque você geralmente tá fazendo alguma coisa importante e os outros ficam um pouquinho de dor de cotovelo, assim, que, né, não consegue a sua fama ou não consegue as suas conquistas. Então, bora lá se inspirar nessa história incrível, né? Vamos continuar aí estudando, nos inspirando, vamos continuar buscando as nossas conquistas e sempre lembrando, gente, é o que faz a gente feliz. É isso que a gente deve buscar. O que realiza, tá, a gente, o que realiza nossas vidas, o que preenche, né, nossos corações. Então, a gente tem que acreditar em coisas boas sempre, né, que seja sempre por bem. Mas independente do que você estudar, o que você for fazer, faça com amor, faça com paixão e se dedique, ok? Todos nós somos importantes para alguém e para nós mesmos ao longo da nossa jornada, que é curtinha nessa vida, né? Suficiente para fazer boas coisas. Exatamente. Então aproveitemos. Então espero que vocês tenham gostado, gente. Por hoje é isso. A gente se vê no próximo. Beijinho e tchau, tchau. Tchau.